Olá, crianças! Tudo jóia? Hoje nós teremos aula de Geografia do grupo 3 e falaremos sobre urbanização. Urbanização é o processo de desenvolvimento e crescimento das cidades. No Brasil, foi apenas a partir da década de 1970 que a população brasileira passou a se concentrar principalmente nas áreas urbanas, porque até essa época as pessoas moravam na área rural, né? Então, saíram da área rural porque queriam novos empregos, novas oportunidades, queriam que as crianças estudassem, os pais queriam que as crianças estudassem em escolas melhores, então, que também tinham hospitais e outras coisas mais, então eles vieram para a cidade, a princípio, em busca de um trabalho melhor. Então, esse processo aumentou a partir da intensificação da atividade industrial. A modernização da agricultura. A mecanização no campo mudou a rotina da produção e as relações de trabalho nas zonas rurais. O homem sempre foi dependente da natureza e da produção vinda do campo. Durante a maior parte de nossa vida, a humanidade viveu atrelada aos fatores relacionados à produção no campo e buscando formas de aumentar sua produtividade. Mas esse avanço se deu, sobretudo, quando foram inventadas máquinas capazes de potencializar as tarefas. Quer dizer, as tarefas ficavam prontas muito mais rápido do que quando era tudo manual. Por exemplo, o homem antes capinava, né? Pegava enxada, ia lá, capinava, plantava, ou mesmo tirava as ervas daninhas. Hoje não, hoje tem as máquinas, né? As máquinas fazem tudo isso. É isso que nós chamamos de mecanização do campo, o que fez avançar enormemente nossas capacidades produtivas e que está sempre em constante evolução, respondendo a novas pesquisas e tecnologias. A cada dia a tecnologia vem avançando e eles buscam por máquinas, né, os fazendeiros buscam por máquinas mais modernas para intensificar essa colheita, né? Geralmente essas pessoas que usam esse tipo de maquinário, que é muito caro, eles buscam, eles têm fazendas muito grandes, então eles precisam, lógico, de máquinas, né? Porque a colheita, o plantio, tudo se torna muito mais rápido e eficaz. Desde que as máquinas passaram a fazer parte da realidade do campo, este nunca mais foi o mesmo. As novidades surgiram em consequência da Revolução Industrial no século XVIII, que não só criou indústrias em centros urbanos, mas desenvolveu também tecnologias que foram aplicadas à agricultura, que são essas máquinas, né, que os homens criaram e têm ajudado desde então a agricultura, né? Até para regar as plantas tem a máquina que é correta para isso. A mecanização no campo adotou ferramentas que substituíram o trabalho de seres humanos ou facilitou suas atividades. Algumas foram substituídas, né? Não se usa mais a mão de obra do ser humano, e outras facilitou para que o ser humano trabalhasse um pouco menos. Embora essa mecanização tenha gerado desemprego de trabalhadores rurais, pode-se dizer que foi responsável por boa parte do desenvolvimento humano, pois caso não houvesse essa modernização, o trabalho humano não daria conta de sustentar a população mundial de hoje. Pelo fato da população mundial ser muito grande, se fosse só o trabalhador braçal que fosse lá, plantava, colhia, tudo manualmente, a grande parte da população ficaria com fome, porque a máquina, ela aprimora e anda muito mais rápido. Então, o ser humano não tem essa velocidade que uma máquina tem. A industrialização da produção. Nós temos a industrialização brasileira, e é o processo de modernização pelo qual passam os meios de produção de uma sociedade. É acompanhada pela ampliação tecnológica e desenvolvimento da economia.
O primeiro país a passar por uma industrialização efetiva foi a Inglaterra. E a Inglaterra foi o grande símbolo da primeira revolução industrial, ocasião caracterizada pela própria invenção da máquina a vapor, com aumento da produtividade, maior exploração do trabalho e estabelecimento do sistema capitalista na economia. Então, com essa parte que foi a revolução industrial, as indústrias, então isso gerou trabalhos mais eficazes, né? Um ganho muito grande, né, para a Inglaterra nessa época, e esse país, né, a Inglaterra, despontou na frente de todos os outros com essa modernização. A implantação de um maquinário próprio transforma a sociedade e a forma de trabalho com o intuito de produzir maior riqueza e lucro. A burguesia é a classe que se consolida com o processo de industrialização e, em muitos casos, homens são substituídos por máquinas nos meios de produção. Tiraram os homens, né, e colocaram as máquinas, que a produtividade é muito maior. O impacto da industrialização gera um grande aumento na divisão do trabalho, grandes progressos em produtividade industrial, assim como o crescimento da classe média e dos padrões de consumo. Então, as máquinas geraram uma produção muito maior do que se fosse somente a mão de obra do ser humano. A tia Sandra gostaria de deixar alguns vídeos sugeridos para enriquecer o aprendizado. Estão aí 3 vídeos para vocês assistirem. Gostaria que vocês fizessem sempre a revisão da matéria, né? Estudassem, fizessem as atividades, porque eu acho que esse é o momento de nós buscarmos por aprendizado, tá bom? Desejo a vocês um maravilhoso momento de aprendizagem. Tia Sandra ama cada um de vocês. Um beijo grande.